Olá, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Nessa oportunidade eu estarei falando sobre o simbolismo da cruz. Por que esse vídeo? Não vou fazer pregação, não vou ter a ser religioso, nada disso. Então eu quero mostrar o símbolo da cruz, e não só uma cruz, mas várias, em algumas culturas, e mostrar que esse símbolo não pertence a uma religião específica. Por quê? Qual o intuito disso? Vira e mexe, aparece alguém fazendo alguma manifestação usando o símbolo da cruz ou alguma arte e colocam a cruz no meio. O que acontece? Logo vêm os cristãos e começam a atacar essas pessoas que utilizam a cruz como meio da sua manifestação, da sua arte, e dizem que isso é uma falta de respeito para com a fé dessas pessoas, para com o símbolo religioso. Lembrando que o símbolo religioso não pertence aos cristãos. Esse símbolo religioso não pertence à Igreja Católica nem à Igreja Evangélica. Pelo contrário, esse símbolo ele está em várias culturas. Okay? Então eu vou falar um pouquinho, não todas, tá? Nem todas, porque não tem como eu falar tudo aqui, vai ser muito extenso, então vai ficar uma coisa muito entediante. Então eu quero deixar alguns principais aqui, vou colocar a imagem aqui na tela, no canto aqui, e vocês verão, talvez alguns já viram esses símbolos, e vamos explicar um pouquinho. Vamos começar aqui pela cruz tal. Ela tem esse nome porque ela tem o formato da letra grega Tal, e ela está associada ao deus Tammuz da antiga Caldeia. A origem se perdeu, mas sabemos que ela tem mais de 3 milênios, tá, ok? A origem desse símbolo. Também era usada no Egito, mas o que ela significa? Você vê uma linha reta com um ponto de encontro com uma linha reta horizontal com uma vertical. Que é o quê? É o encontro do divino com o humano, ou do divino, das divindades, porque era um povo politeísta, lógico. E também caracterizava também o quê? A ressurreição de Tammuz, porque na lenda Tammuz foi morto e depois revive. Bom, nós podemos ver aí que a crença de deuses ou heróis morrendo e ressuscitando não está presente em apenas uma cultura, não está apenas em uma religião. E muitas vão plagiando a outra. E o que acontece também é o seguinte: quando um povo com uma determinada religião ele conquista o outro povo, o que ele faz? Ele pega elementos da sua cultura, agrega aquela e pega daquela também e puxa para a sua. Então é essa mesclagem. O que acontece? Então, essa cruz de representação, de divindade, um encontro do divino com o humano, isso vem muito antes do cristianismo. Então ninguém pode reclamar de alguém usar a cruz, porque as pessoas gostam de dizer que essa cruz é um símbolo da Igreja Católica. Não, vem muito antes. Muito antes. Agora tem um tal santo que eles, não sei se é São Francisco, sei lá qual deles aí, agora não lembro de cabeça, que associam essa cruz, mas esse símbolo vem muito antes. E também esse símbolo da cruz Anki é o símbolo do tempo e do eterno. Então, ou seja, esses opostos, tá? A cruz Anki, vamos falar agora da cruz Anki. Até às vezes eu utilizo não como símbolo de sorte, nada disso, porque eu não acredito em deuses, divindade, não. Eu acho bonito o formato. Vocês estão vendo aí, né? Eu acho bonito o formato. Para mim não significa nada. Surge praticamente entre 2479 a.C., agora eu não lembro a dinastia, mas não importa. É símbolo de vida. Esse símbolo é conhecido como símbolo de vida eterna. Os egípcios utilizavam para indicar a vida após a morte. Não só isso. A cruz Anki, ela significava a união do masculino com o feminino, ou seja, era a união dos opostos. E celebrava o quê? O culto de mistério, aos deuses Íris e Osíris, a união desses deuses. O que acontece?
Osíris também, na mitologia egípcia, ele morre e ressuscita. Ok? Então, para deixar bem claro. Lembrando que a cruz Ankh, a cruz tal, ela também era utilizada no Egito também. E você pode ver também que a cruz Ankh, em algumas representações de divindades, você estará vendo essa cruz presente, porque também era como uma chave para a vida após a morte. Os nobres, os soberanos utilizavam também, os faraós e tudo mais. Ok? Existe uma outra cruz que você talvez tenha visto bastante, que é a cruz celta, que é aquela cruz reta, normal, reta assim mais ou menos, e com um círculo no meio. O que acontece? De acordo com alguns estudiosos, essa cruz é como ela foi encontrada em Irlanda, parte da Grã-Bretanha e países adjacentes. Ela representa o equilíbrio da vida e a eternidade. Essa junção com os 4 elementos, as 4 pontes, representavam os 4 elementos. Por quê? Os povos celtas, eles eram um povo que a religião era voltada à natureza. Então eles celebravam muito isso. Então significava a água, a terra, o ar e o fogo. E o círculo também era uma das representações, que existem várias, tá? Os símbolos que eu estou dando aqui, as representações, essas culturas, não são únicos, existem outros. Esse círculo era o simbolismo do Deus Sol. Não só isso também significava, eu estava vendo alguns estudos, significava a união do divino com o humano. Lembra que eu já tinha falado alguns minutos atrás? Alguns minutos eu falei. Tá? Eu falei alguns minutos. E, alguns minutos atrás, que essa representação do encontro do divino com o humano, isso não se dá apenas na representação cristã, que as pessoas falam que Jesus fez a ponte que uniu o homem a Deus, aí uniu o divino ao humano. Gente, isso não é próprio do cristianismo. E quando alguém usa uma cruz em uma peça, em uma manifestação, o cristão não tem direito de reclamar. Por quê? Porque eles também se apropriaram de algo que não era deles. E a cruz não foi patenteada por ninguém. É um símbolo que passou por várias culturas. Agora, a cruz Inca. Gente, a cruz Inca. Vocês estão vendo aí, tá? Estou vendo a foto. E outra coisa, gente. O povo Inca não teve contato com os cristãos. Na sua formação, não teve. A origem foi muito longa, até contar dos povos que deram origem é muita coisa, mas os cristãos só tiveram contato com essa cultura, com a cultura inca, quando destruíram com os espanhóis, no século XVI. Então os incas, eles começaram no século XII depois de Cristo e foram extintos em 1532 ou 1533, pelos espanhóis. Tudo bem? Então, olha só, eu tive que anotar aqui, tá? Porque isso aqui foi muito grande, então eu não tinha como falar tudo, decorar tudo, então. E assim, queria dar uma coisa bem mais detalhada. Olha só, o simbolismo da cruz Inca. A cruz Inca, também conhecida por chacana ou cruz andina, é um símbolo primitivo dos povos andinos, dos Andes Centrais. A estrutura da cruz Inca carrega em si vários significados e uma interpretação profunda da vida. A cruz Inca representa uma escada de 4 lados, vocês viram aí na figura que eu mostrei, que formam um quadrado. A cruz Inca possui 4 pontos principais, que são as suas partes maiores. Estas partes simbolizam as 4 estações do ano, os 4 elementos fundamentais e os 4 pontos cardeais. Os 4 elementos fundamentais da vida, terra, água, fogo e ar, representam os 4 filhos do Deus Criador do Universo. Ao todo, a cruz Inca possui 12 pontos, cada um dos quais divididos em terços, os quais possuem significado organizado do seguinte modo. Antes de falar disso aqui, olha o que diz aqui, ó. Os 4 elementos fundamentais representam o quê? Os 4 filhos do Deus Criador do Universo.
essa questão de Deus criador do universo não está presente apenas no cristianismo. Vocês têm que entender isso. No Egito já existia também uma divindade chamada Ptah, que era considerado o grande, o que diz? O grande artífice não, o grande escultor do universo. Bem parecido com o grande arquiteto, né? O grande escultor do universo, a divindade Ptah. E na religião dos Incas também havia uma noção de Deus criador do universo. Tá? Continuando. Ao todo, a cruz Inca possui 12 pontos, cada um dos quais divididos em terços, os quais possuem significado organizado do seguinte modo: 3 mundos, o mundo inferior, que é o mundo dos mortos, o mundo que vivemos, que é o mundo dos vivos, e o mundo superior, que é o mundo dos espíritos. Gente, isso aqui é uma cultura que não tinha contato com o cristianismo. Lembrando que a religião cristã, ela não é uma coincidência, pode ser, mas ela não é original. Não é. Porque se fosse original, ela teria que ter surgido com essas ideias únicas. Apenas ela, mas não. De uma cultura que não teve contato. Como é que teve esses conceitos? Outro, os terços, a significação desses terços, né, nessa cruz aí. 3 animais. Cada um desses 3 mundos citados acima são representados por um animal. O mundo inferior é representado pela serpente. O mundo dos vivos é representado pelo puma. E o mundo dos espíritos pelo condor. Lembrando que a serpente não é sempre vista como algo mal, como algo ruim em todas as religiões, não, tá? Essa aqui é vista sim como algo ruim, assim como o mundo dos mortos. Na religião cristã é vista como símbolo de coisa ruim, mas há várias religiões onde a serpente é vista como algo bom. Continuando. 3 afirmações: eu trabalho, eu aprendo e eu respeito. E 3 condutas. São os 4 terços divididos nessa cruz aí. Olha só. Não roubar, não mentir, não ser preguiçoso. Você acha que isso aí é atribuição apenas do cristianismo? Não roubar, não mentir, não ser preguiçoso? Aí a pessoa diz, não, porque o cristianismo trouxe a moral. Não me interessa se tinha povos que praticavam sacrifício humano, que é uma barbaridade, mas não interessa. Esses conceitos morais que você vê no cristianismo, você vê em outras religiões também, para calar a boca de muita gente. O que eu quero fazer aqui não é um ataque, mas mostrar a realidade, mostrar que não existe um consenso geral e não existe um monopólio de um símbolo. Então qualquer um pode utilizar para protestar, para fazer arte do jeito que quiser, porque a cruz não é exclusividade do cristianismo. E por último, a cruz cristã, eu coloquei essa daí porque ela é utilizada pela principal igreja, que foi a que começou, foi o catolicismo. O que começou não foi o protestantismo, que é aí sim a celebração do sacrifício, daquele que uniu a humanidade a tal divindade. E lembrando que as pessoas falam, a cruz é um símbolo de morte. Em parte do cristianismo é, mas nem sempre. Nessas culturas que eu falei aqui, várias têm significado de vida, de união, de junção, de aproximação, de eternidade. Então, a cruz como morte, como condenação, como instrumento de condenação, ela começou com os persas. Há divergência nas datas, mas eu vi que foi entre 539 a 533. Tem pessoas que jogam essa data um pouco mais para frente. Mas o maior consenso que eu vi foi que a cruz começou com os persas entre os anos 539 a 533. Os babilônios usaram, vários outros povos utilizaram também. Tá? Só que Roma tornou mais popular. Tudo bem? Então, gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Para quê? Para que as pessoas que não ficarem de mimimi, falando que ninguém pode usar uma cruz para poder protestar, para poder fazer arte. Pode sim. Tá? Pode sim, porque a cruz não é monopólio, ela não é uma marca patenteada pela Igreja Católica nem evangélica. Ela veio de várias culturas
e tinha vários significados. Ela não representava uma coisa. E temos significados em outras culturas que se repetiram no cristianismo. Mostrando o quê? Que sempre houve esse plágio de religiões para religiões. Tá bom, gente? O que eu quero trazer com esse vídeo é informação, tá? Não foi pregação, vocês viram aí. Foi informação e esclarecimento. Então estamos juntos, como diz o meu amigo Ralph Gomes, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Um grande abraço a todos, até a próxima e sucesso a todos.